Primeiro, ninguém se considera rico. Todo mundo no Brasil não tem rico, todo mundo é classe média, tá certo? E segundo, o pobre não acha que rico é taxado. O pobre acha que toda vez que tem aumento de imposto, o pobre é que é taxado, porque o rico consegue repassar para os pobres, via preço, via desemprego, etc., a taxação que foi feita em cima do rico. Então, no final das contas, quer dizer, você Explora pode... sempre no mais fraco, né? Exatamente. No final das contas, você pode fazer o discurso que você quiser, mas a sensação das pessoas, em geral, é de que, pô, aumentou o imposto sobre a minha renda. Então, acho que esse é um ponto importante. E vai aumentar mesmo, porque você tem um aumento de imposto sobre consumo. Tá certo? Então, esse é o ponto, né? O Bolsonaro tirou o ICMS sobre gasolina, o Lula voltou com o ICMS sobre gasolina. Quem é que foi taxado? O pobre, o rico, o classe média? Todo mundo. Todo mundo que bota gasolina. Esse é o ponto. Entendeu? Quando você aumenta imposto sobre bens, todo mundo é taxado. Sim. Ô Zé, o pessoal tá perguntando aqui sobre Venezuela. Você acha que pode impactar no cenário de maneira geral? É porque os Estados Unidos tinham interesse, né, de voltar a se aproximar da Venezuela por conta das reservas de petróleo. Tivemos eleições na Venezuela recentemente. Impressionante esse resultado. Tá um caos lá. Estão derrubando estátua do dia inteiro, todo dia lá. Como é que você está vendo isso no cenário? Não, eu acho o seguinte, quer dizer... E é um aliado do governo, né? Pois é. Eu acho o seguinte, o Maduro tem apoio do Exército, tá certo? Dos militares, de um Exército, não sei, mas dos militares, de modo geral. Principalmente dos militares que estão, de alguma forma, ligados ao narcotráfico, que é um problema complicado da Venezuela. Então, esse é um ponto importante. Isso significa que você tem um grupo com arma na mão, tá certo? O que a população pode fazer? O que a população está fazendo é fazendo manifestações de rua. Isso, a gente conhece isso aqui no Brasil. Né? Quer dizer, há pouco tempo atrás, as manifestações de rua foram um componente fundamental no impeachment da presidente Dilma. Tá certo? Não foi o único, mas foi uma parte importante do processo. O que acontece é que é difícil você mobilizar a população o suficiente, principalmente quando você tem violência contra, porque na Venezuela está acontecendo que você tem violência contra as mobilizações. Então, a pergunta é até que ponto que o povo venezuelano vai continuar, vai conseguir manter essa mobilização dos últimos 2 dias. Não parece que o Maduro vai abrir mão. Eu acho que as declarações do presidente Lula um pouco indicam nessa direção, hoje, tá certo? Que não tem anormalidade nenhuma, que está tudo bem, que tudo ok, tá certo? Eu acho que isso meio que o ministro Celso Amorim ficou lá até ontem, voltou hoje, já conversou com o presidente Lula, essas declarações de Lula já é um pouco reflexo, provavelmente, dessa conversa que o Amorim teve com ele. Ou seja, o Celso Amorim deve ter dito a ele, não tem problema não, quer dizer, os militares garantem a barra lá, tal, imagino, estou aqui inventando coisas. Mas que é curioso que o presidente Lula tenha dado essas declarações depois de ter conversado com o Celso Amorim. Então, difícil prever. Agora é ruim, né? É ruim do ponto de vista internacional, quer dizer, eu acho que para o Brasil, do ponto de vista do cenário internacional, é péssimo, tá certo? É mais um problema, que a gente já teve problema com Israel, já teve problema com Gaza, já teve problema com a Rússia, tá certo? Agora tem essa questão da Venezuela, quer dizer, é bastante complicado, acho bastante ruim. Não vai acontecer nada, obviamente, não vai ter nenhum boicote, mas a posição do Brasil é uma posição muito delicada do ponto de vista político, principalmente, tá certo? O Brasil está se colocando numa posição de pária internacional no que se refere à democracia. Então, acho que esse é um ponto importante. Você tocou nesse ponto do cenário geopolítico. Você acha que uma vitória do Trump ele pode trazer um pouco mais de, eu diria, mais paz para o resto do mundo, justamente por temer mais os Estados Unidos? Quer dizer, isso é uma coisa que o próprio Trump fala muito, né? Quer dizer, que quando ele era presidente não teve nenhuma guerra. E quando agora, depois que os democratas pegaram o poder, já tem várias guerras aí acontecendo. Historicamente, tá certo? O Partido Democrata é o partido que começa as guerras, e o Partido Republicano é o partido que acaba com as guerras.
tá certo? É curioso, mas é verdade. A Guerra do Vietnã foi assim, tá certo? É, Iraque também, né? Iraque, Afeganistão. Então, historicamente é assim que tem acontecido, tá certo? Isso até isso é muito falado nos Estados Unidos, quer dizer, o Partido Republicano fala muito isso. Então, agora, o ponto que o presidente Trump fala é que a razão pela qual não teve guerra quando ele estava no governo é que ele era duro, tá certo? Ele, quer dizer, ele é um governo que Não abria margem, né? quer dizer, Precisasse. é difícil de falar, como verbalizar esse processo. Quer dizer, o ponto todo, qual é o ponto dele? O ponto dele é o seguinte: por que tem a guerra? A Rússia invadiu a Ucrânia? A Rússia invadiu a Ucrânia porque os Estados Unidos mostrou fraqueza. Se os Estados Unidos tivessem mostrado que, se a Ucrânia fosse invadida, eles interviriam diretamente, a Rússia não teria invadido a Ucrânia. Esse é o ponto, tá certo? Então, o que é super importante. É verdade? Não sabemos, tá certo? Mas o ponto é esse, entendeu? Do Trump. O ponto do Trump é o seguinte: olha aqui, ó, acontece o seguinte: quando eu estava na presidência não teve guerra, porque eu sempre mostrei para os que gostam da guerra que eu vou interferir, pô, tá certo? Com a força do governo americano, tá? Esse é o ponto. Então, a pessoa se retrai. É verdade, faz todo sentido do mundo. Agora, foi assim que aconteceu?